Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tá fraco. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias rapidamente no Evangelho de Mateus, primeiramente. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Os irmãos encontraram? Vai dizer assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Abra também no livro de Lucas, capítulo 6, somente um versículo, versículo de número 48. Lucas, capítulo 6, e versículo de número 48. Lucas 6, 48. Os irmãos encontraram? Diz assim: e é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Poder tomar os seus assentos? Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez pregar a sua palavra, primeira vez aqui em São Borja. Sou grato a Deus pelos líderes da UMADESB, da UMAD e também da UMADUR, irmão Carlos, irmã Vanice, irmão Luiz Carlos, e a todos esses jovens que vieram aqui com um único objetivo, um único propósito, não de se aparecer para homens, não para nós se aparecermos para as pessoas que estão aqui, mas com o único propósito de adorar aquele que reina, aquele que é, aquele que era, aquele que há de ser eternamente. Foi difícil eu chegar aqui nessa noite, mas aqui o foco não é de ter sido difícil, mas o foco é que nós estamos aqui nessa noite. E se nós estamos aqui nessa noite, entregue a sua melhor adoração a Deus. Se você está aqui nessa noite, entregue todo o seu ser a Deus. Se você chegou aqui nessa noite, entregue todo o seu louvor para Deus. Não saia da mesma forma deste culto. Nós já tivemos uma palavra abençoada nessa noite, onde a Andréia ela falou sobre zona de conforto e viver de aparência. Isso se encaixa completamente na palavra que eu vou pregar e ministrar nessa noite ao seu coração. E nessa oportunidade eu irei pregar sobre uma parábola de Jesus, inserida no Sermão da Montanha, que é tão conhecida da igreja, porém não deixa de ser importante para os nossos dias. Hoje minha pregação tem por título a parábola dos dois alicerces. A parábola dos dois alicerces. E desde o começo dessa pregação eu quero deixar uma pergunta ao seu coração. Você não precisa responder, é uma pergunta retórica, mas aí você no seu banco durante a mensagem vai refletindo nessa pergunta. E a pergunta é essa: em que você está alicerçado? Em que você está alicerçado? Irmão, em que você está alicerçado? Irmão, em que você está alicerçada? Em jovem, em que você está alicerçado? Essa pergunta não é eu que faço para você, mas é o próprio Deus que está fazendo, assim como Ele fez para mim. Em que eu estou alicerçado? E para nós entendermos a palavra de Deus, nós temos que ir no contexto da sua palavra. E nós vamos ver que Jesus ele estava em uma das regiões de Israel chamada Galileia. Isso está escrito em Mateus 4:23, que diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus está na região da Galileia, e nós vamos perceber que então Jesus ele vai resolver subir em um monte para fazer um sermão para toda a multidão que lhe acompanhava.
Isso está escrito em Mateus 5, 1, 2, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, e aí ele começa a ensinar aquele povo que estava lhe ouvindo, aí ele começa a falar a sua palavra para aquele povo que estava reunido. E nós vamos ver que no Sermão da Montanha, Jesus ensina tanto os discípulos quanto a multidão que estava ali. Ou seja, não foi apenas a multidão e também não foi apenas os discípulos, mas foi os discípulos e a multidão. Então ele junta todos aqueles que estavam seguindo ele, que estavam ali perto dele para ensinar, para lhes dar uma palavra, para lhes trazer um ensinamento. Mateus 4:25 vai dizer assim: e seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Então já era uma grande multidão que seguia esse homem chamado Jesus. Ele já estava conhecido naquela região e em outras regiões. Por quê? Porque ele realmente era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ninguém fazia o que ele fazia, irmão Mateus. Ninguém conseguia fazer o que ele fazia. Era algo que ninguém tinha visto antes. Era um Deus na terra, era Deus conosco, era o Emanuel, era aquele que era, que é e que há de vir, que eu falei no começo da mensagem. Aquele que desceu do céu para morrer por nós, para nos salvar e para que hoje você tivesse vida e vida com abundância. Era ele que estava no meio dos homens falhos, pecadores, errados, que não mereciam esse amor. Era ele que estava ali ensinando, uma pessoa humilde que estava no meio dos pobres, no meio daqueles que ninguém queria, no meio daqueles que todo mundo desprezava. Ele ia lá e oferecia o seu amor, oferecia o seu perdão, oferecia a sua misericórdia. E agora nós vamos ver que o Sermão da Montanha está descrito em 3 capítulos, vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Nós vamos perceber também que nesse sermão ele ensina sobre muitos assuntos variados. E a parábola que lemos se encontra em uma divisão do Sermão da Montanha, intitulada de O que fazer e o que não fazer. O que fazer e o que não fazer. É uma divisão do Sermão da Montanha. Essa divisão é todo o capítulo 7 de Mateus. E essa divisão do Sermão da Montanha se divide em outras 6 partes, ao qual eu consegui dividir. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6, a divisão é: não julgue, ame. O que fazer, o que não fazer. A segunda divisão vai de Mateus 7, 7 ao 12, que é: peça para Deus e não para homens. O que fazer, o que não fazer. A terceira divisão é Mateus 7, do 13 ao 14. Entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado, e não pela porta larga e caminho espaçoso. O que fazer, o que não fazer. A quarta divisão dessa parte do sermão é: produza frutos bons e não maus. O que fazer e o que não fazer. A quinta parte é Mateus 7, 21 ao 23. Faça a vontade do Pai e não a sua. O que fazer e o que não fazer. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, é a parte ao qual eu vou pregar nessa noite, que é o que? Edifique a sua casa na rocha e não areia. O que fazer e o que não fazer. Você percebe o quão complexo e o quão profundo é a palavra de Jesus. Jesus, ele ensinava como ninguém ensinava. Ele ensinava de forma objetiva, de forma clara, de forma que todo mundo entendia, porém não deixava de ser profunda a sua palavra, porém não deixava de ser uma palavra que tinha fundamentos não na terra, mas nos céus. Vinha diretamente de Deus para aqueles que estavam ouvindo naquele momento. Enquanto Jesus falava, as pessoas recebiam cura. Enquanto Jesus falava, as pessoas eram transformadas. Enquanto Jesus falava, as pessoas realmente aprendiam e queriam botar em prática aquilo que ele falava. Ele era diferente dos mestres que não viviam o que pregavam, mas Jesus, ele era a própria pregação. Jesus, ele realmente viveu tudo o que estava na sua própria palavra para poder ensinar. E se Jesus, ele viveu toda a palavra, e se Jesus, ele abdicou de tantas coisas, e se Jesus, ele fez tantas coisas por nós, quem somos nós para não agradecer a ele? Quem somos nós para não adorarmos a ele? Quem é o ser humano para não bendizer o nome dele? Só que muitas vezes nós chegamos nesse culto, mas nem sequer adoramos a Deus. Mas muitas vezes nós chegamos nesse culto e começamos a cuidar tantas coisas que não são importantes. Olha lá o louvor, olha lá a pregação, olha lá o irmão, olha lá a coisa, e perdemos o foco da adoração.
coração. Mas nessa noite Deus está te dizendo: adore, você vai receber uma bênção nessa noite. Me busque de coração, em espírito e em verdade. Me busque de coração, porque Ele não se importa com a aparência, como a irmã falou. Ele se importa com o coração, aquilo que está por dentro da sua vida, aquilo que você realmente está fazendo em verdade. Nós vamos ver agora a primeira parte do sermão, aquela parábola que ele vai encerrar o seu sermão, que ele vai falar primeiramente daquele que edifica a casa sobre a rocha. O que seria a casa? Casa aqui é vida espiritual. E rocha é o quê? Rocha é Jesus. Por quê? Porque Jesus ela é a rocha. Porque em Isaías capítulo 26, versículo 4, vai dizer assim: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, ela não é uma rocha que se despedaça. Ele não é uma rocha que se acaba. Ele não é uma rocha que tem fim. Ele é uma rocha que era, que é e que será para sempre a mesma rocha. Essa rocha, ela está aqui nessa noite, somente esperando para você se firmar nela, somente esperando para você colocar o seu alicerce nela, somente esperando para você colocar o seu firmamento nela. A rocha nunca saiu do lugar dela. A rocha nunca desapareceu da onde ela estava. Ela sempre esteve onde ela queria estar. Só que nós nos afastamos da rocha. A rocha ela é eterna, sempre foi eterna, nunca vai parar de ser eterna. E aquele que edifica a casa sobre a rocha, basicamente ele é um crente firmado, um crente fortalecido, um crente avivado, um crente cheio do Espírito Santo, um crente que não tem coisas que possam impedir a sua adoração, um crente que não tem impossibilidades para ele, um crente que não estão na zona de conforto, os crentes que estão realmente se desafiando dia após dia. Nós vamos perceber que primeiro, aquele que edifica a casa sobre a rocha, ele ouve e pratica as palavras de Jesus. Por quê? Porque em Mateus capítulo 7, versículo 24, onde nós fizemos menção, vai dizer assim, vai iniciar a parábola, dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Aí ele começa: assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós percebemos que Jesus ele deixa claro a importância de ouvir e praticar a sua palavra. Por quê? Porque nós vamos ver que nesse contexto Jesus ele está encerrando o sermão da montanha. E percebe que ele fala a palavra estas, onde? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Então Jesus ele está se referindo ao sermão da montanha, que ele acabou de falar, aquilo que ele acabou de ensinar, aquilo que ele acabou de pregar. Aqui é a conclusão da sua palavra, aqui é a conclusão da sua pregação, aqui é a conclusão do seu sermão. Então ele ensinou e agora ele está concluindo com uma parábola. E Jesus ele vai remeter a ela: esta que eu falei, vocês que ouvem estas minhas palavras e as cumprem e as colocam em prática. Então nós vamos ver que ele havia acabado de ensinar. E portanto Jesus ele está dizendo aqui: vocês ouviram as minhas palavras, vocês ouviram os meus ensinamentos, vocês ouviram a minha pregação. Mas não é só para vocês ouvirem, também é para praticar o que eu falei. Não é só para vocês guardarem, é para vocês colocarem em prática depois do que saírem daqui desse monte. É para vocês quando estiverem lá nas suas casas, é para você quando estiver no seu trabalho, é para você quando estiver fora aqui desse encontro intermunicipal de jovens, colocar em prática aquilo que está sendo dito nessa noite, através das pregações aqui. Não é só para você olhar e dizer: ah, zona de conforto é errado, mas aí você chega em casa e começa a ficar na zona de conforto. Aí você olha para aqui e diz: ah, eu tenho que firmar meu alicerce na rocha, mas chega em casa e firma o alicerce na areia. Não é assim não. O evangelho de Deus é também ouvir, mas também é prática, é prática, é prática. É certo que nós não vamos para o céu por nossas obras, mas também nós devemos temer o nome do Senhor e praticar as suas palavras. Devemos viver a sua palavra, devemos andar segundo a sua palavra, devemos ter a prioridade de viver a sua palavra. Aí
juventude de nossos dias só quer ouvir. Os jovens, os irmãos de nossos dias, muitas vezes só querem ouvir, mas não querem praticar, não querem viver. Por quê? Porque viver é difícil. Porque viver nos gera sofrimento muitas vezes. Porque colocar em prática, muitas vezes nós vamos viver períodos de solidão, períodos que ninguém vai querer falar conosco, períodos que muitas vezes vão nos deixar de lado, períodos que muitas vezes não vai ter ninguém, só você e Deus. É por isso que ninguém quer viver, é por isso que ninguém quer praticar, só quer ouvir. Ouvir é fácil, ouvir você senta num banco e ouve, mas praticar é lá fora, praticar na sua casa, praticar no colégio, praticar na faculdade, praticar no trabalho, onde ninguém quer ouvir a palavra de Deus, onde todo mundo te despreza, mas é lá que você tem que mostrar quem é o seu Deus, é lá que você tem que mostrar quem é o Deus que você serve. Ele é poderoso, é Ele que te dá força para viver. Nós vamos ver que Jesus, ao final do sermão, Ele convida todos a praticarem uma ação, tomarem uma posição. Então o evangelho é assim, é tomar posição, é praticar uma ação, é viver realmente como Jesus viveu. Se você se diz cristão, você deve viver como Jesus viveu. Muitas pessoas se dizem crentes, se dizem cristãos, mas não estão vivendo como Jesus viveu. É tão fácil dizer que você é crente, é tão fácil dizer que você é cristão. Por quê? Porque está na moda, eu sou cristão, eu sou gospel, eu ando na igreja, eu estou como um crente. Mas não é assim. Cristão não deve olhar para a fama, não deve olhar para o que está na moda. Não, você deve ser crente mesmo, crente de verdade, crente que não se importa com as coisas que estão acontecendo, mas adora a Deus em todo momento, em todo tempo. Não importa a circunstância, não importa a situação que você está vivendo. Perceba agora que Jesus vai dizer uma outra expressão, que é minhas palavras, porque vai dizer assim: a todo aquele pois que escuta estas minhas palavras. E o que quer dizer isso? Essa expressão minhas palavras vem do grego logos, que no contexto expressa uma ideia de posse. Ou seja, não é as palavras de qualquer um, não é a palavra de homem que vocês devem ouvir, não é palavra de homem que vocês devem praticar, não é palavra de Satanás que vocês devem ouvir, não é palavra do mundo que vocês devem praticar, não, é as minhas palavras, é as palavras de Jesus. Muitas vezes nós estamos sem querer ouvindo palavras do mundo, praticando coisas que o mundo está nos dizendo, que o inimigo está colocando em nossa mente. Mas essa noite, juventude, Deus está falando para você: ouça as palavras de Deus para a sua vida, pratique as palavras de Deus para a sua vida. O inimigo está querendo afastar você do propósito, mas essa noite Deus te aproxima novamente. Nós vamos perceber que João 6, versículo 68 vai dizer: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? E nós vamos ver que e aí Pedro vai falar: tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus não é só a rocha eterna, Jesus é as palavras da vida eterna. Então você vai ouvir no mundo o quê? Palavras de momento. Vamos na festa, é momentâneo. Vamos beber, é momentâneo. Vamos ficar, é momentâneo. Prazeres momentâneos. Mas é só aqui dentro da casa de Deus que vocês vão encontrar palavras de vida eterna. É só dentro da casa de Deus que vocês vão encontrar palavras que te levem para o céu, que é eterno. Somente quando você está perto da presença de Deus, você vai ouvir palavras e praticar palavras de vida eterna. O mundo quer que você perca a vida eterna, por isso ele está te fazendo ouvir e praticar coisas momentâneas. Mas Deus está te fazendo refletir nessa noite: viva e ouça vida eterna. Se quisermos ter uma base espiritual sólida, portanto, devemos ouvir e praticar as palavras de Jesus, não outras palavras, as palavras de Jesus. Não só ouvir, praticar também.
Então nós vamos ver que a segunda parte, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele é comparado a um homem prudente. Mateus 7:24 ainda: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. A palavra prudente vem do grego pônimos, que significa cuidadoso, cauteloso, aquele que possui disposição. Ou seja, espiritualmente falando, é aquele que é cuidadoso, cauteloso e tem disposição em sua vida espiritual. Olha que glorioso, imagina Jesus, Deus, considerar e assemelhar você a um homem prudente, a uma mulher prudente, a um jovem prudente, a uma jovem prudente, olhando para você e dizendo: você é cauteloso, você é zeloso, você tem se dedicado na minha presença e tem vivido uma vida espiritual realmente sólida. E é isso que nós devemos buscar, que Jesus nos assemelhe a um homem e uma mulher prudente. E nós vamos ver que a terceira coisa que classifica alguém que edifica a casa sobre a rocha, que edifica a sua casa sobre um firmamento sólido, é que ele cava e abre um buraco bem fundo. Essa pessoa tem que cavar e tem que abrir um buraco bem fundo. E você percebe que em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 não fala disso. Se você não lê, você não percebe isso. Se você não entender, você nunca vai enxergar essa parte. Só em Mateus e em Lucas essa parábola está escrita. E se você perceber em Lucas, onde nós lemos, tem um detalhe que só está ali no versículo 48, que vai dizer assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Perceba que na outra parte não tem esse detalhe, só fala que ele edificou uma casa sobre a rocha, mas não disse que ele tinha que cavar para edificar, não disse que ele tinha que abrir um buraco bem fundo para edificar, mas aqui nós percebemos que tem sim, tem que cavar, tem que abrir um buraco bem fundo. Ou seja, uma palavra muda toda a história, ou seja, um detalhe na palavra de Deus muda todo o contexto. Por quê? Porque antes o contexto era: tem uma casa na areia e tem outra na rocha. Então eles chegaram ali e tinha areia e do outro lado tinha rocha. Aí um escolheu: vou edificar nessa rocha. O outro escolheu: vou edificar nessa areia. Mas não é assim. O contexto que nós agora entendemos é que ambos olharam e tinha areia. Só que um olhou para um lado e disse: não, eu vou tomar tempo e vou cavar até achar a rocha. Não, eu vou tomar tempo e vou abrir um buraco bem fundo até que a rocha chegue para mim. Não, eu vou abrir um buraco para edificar num firmamento sólido. Eu vou, talvez as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: está perdendo tempo. Aquele que construiu na areia está olhando e dizendo: olha, estou mais rápido do que ele. Mas não, ele está tomando tempo, ele está investindo tempo, ele está colocando a base sólida. É investimento, não é perda de tempo. É investimento, não é perda de tempo. Talvez não fosse a palavra que você quisesse ouvir nessa noite, mas é a palavra que Deus quer falar com você. E Jesus está confrontando pessoas. Jesus está fazendo você refletir na sua vida e pensar: em quem eu estou alicerçado? Em que eu estou alicerçado? Nós vamos ver que a interpretação certa é que eles chegaram e só estava visível a areia, mas um resolveu cavar e abrir um buraco bem fundo até achar a rocha. E nós percebemos que o que edificou a sua casa na rocha dedicou mais tempo na base, ou seja, necessitou esforço, uma renúncia, um investimento. E que eu percebo, irmão Carlos, é que a juventude, é que as pessoas de hoje em dia estão vivendo um evangelho de facilidades, estão vivendo um evangelho de momento. Ou seja, eu estou bem porque eu cresci mais rápido que o meu irmão, eu estou bem porque eu apareci mais rápido que o meu
irmão. Eu estou bem porque eu tenho um ministério. Eu estou bem porque eu canto. Eu estou bem porque eu prego. Eu estou bem porque eu tenho cargo. Mas não é assim o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é aquele que tem base sólida. O Evangelho de Deus é aquele que tem firmamento na rocha. O Evangelho de Deus é aquele que tem renúncia. O Evangelho de Deus é aquele que tem cruz. O Evangelho de Deus é aquele que ainda tem abdicação. É aquele que ainda tem renúncia. Nós não estamos querendo mais renunciar. Nós não queremos mais carregar a nossa cruz. Jesus vai falar: aquele que quiser vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta seguir a Jesus sem carregar a cruz. Não adianta viver com Jesus sem renunciar, sem abdicar, sem ter um processo, sem ter um momento de espera, sem ter um momento cavando e abrindo buraco bem fundo. Quando mais cavamos, mais a rocha se revela para nós. Quanto mais cavamos, mais a rocha se revela para nós. E se você lembra o que eu disse, quem é a rocha? A rocha é Jesus. Enquanto mais você cava, o que é cavar? É tomar tempo. O que é cavar é abdicar de coisas do mundo para viver coisas com Deus. O que é cavar é renunciar coisas do mundo para viver coisas com Deus. O que é cavar é ir à palavra de Deus e ver os seus detalhes. O que é cavar é entrar no quarto, fechar a porta e orar com Deus. O que é cavar é jejuar quando você não quer jejuar. O que é cavar é vir ao culto quando você não quer vir ao culto. O que é cavar é adorar quando você não está com vontade. O que é cavar? O que é cavar? Ei, nós vamos perceber que aquele que cava, ele encontra a rocha, e quanto mais cava, mais a rocha aparece. Tem que ter um investimento, tem que ter persistência. Às vezes você está na oração e não sente nada. Às vezes você está no culto e não sente nada. Por quê? Porque tem que continuar cavando. Cava até a rocha aparecer. Cava até a rocha se aparecer para você. Nós vamos ver que quanto mais nós nos esforçamos, mais nós nos renunciamos, mais nós investimos em nossa vida espiritual, mais Jesus vai se revelar para nós, mais experiências nós vamos ter com Jesus, mais coisas nós vamos ter para viver com Cristo. Perceba que a rocha, ela fica embaixo da areia, ou seja, portanto é um alicerce que ninguém enxerga, mas ele está ali. É um alicerce que ninguém vê, mas ele está ali. Então, se ninguém enxerga, ninguém também elogia, ninguém também ajuda, ninguém também dá importância para o que você está fazendo. Por isso que é difícil cavar, por isso que é difícil abrir buraco bem fundo, por isso que é difícil você viver uma vida espiritual sólida. Mas Deus, Ele dá a importância que você precisa. Aquilo que o homem não enxerga, Deus enxerga. Aquilo que o homem não dá importância, Deus dá. Aquilo que o homem não faz por você, Deus vai fazer. Então tome tempo cavando, tome tempo jejuando, tome tempo orando, tome tempo lendo a palavra de Deus, porque Deus está vendo e Ele está se revelando para você. Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Você vai entrar no oculto, no secreto. O teu pai, ele vai ver que você está no secreto, no oculto, cavando, orando, lendo, se dedicando. Talvez ninguém enxerga o que você está fazendo, jovem. Talvez você chegou aqui e ninguém enxergou o que você está fazendo, mas Deus está enxergando a sua adoração. Deus está enxergando o seu louvor. Deus está enxergando a sua adoração nessa noite. E Ele que está em oculto, Ele vai te recompensar. Não é homem, não é líder, não é pastor, não é irmão, não é teu amigo, não, é Ele, é Jesus, no tempo dEle, na hora dEle, e como Ele quiser fazer na tua vida. Nós vamos ver agora aquele que edifica a casa na areia, rapidamente. Aquele que edifica a casa, ou seja, a vida espiritual, sobre a areia, coisas superficiais. Areia,
coisas superficiais, coisas passageiras. Ou seja, basicamente, ele é um crente fraco. Basicamente, ele é um crente que não está avivado. Basicamente, ele é um crente que está, mas não está. Ele está no culto, mas não está no culto. Ele está aqui no encontro, mas não está no encontro. Ele está aqui ouvindo a pregação, mas já quer parar de ouvir logo. Ele está aqui, mas não quer sair daqui melhor do que entrou. É esse o crente que edifica a sua casa, vida espiritual, sobre a areia. Coisas supérfluas, coisas superficiais. Então, ele faz totalmente o contrário do outro homem. Primeiro, ele ouve as palavras de Jesus, mas não pratica. Perceba que ele ouve, e aí nós percebemos que ele era crente, porque ele ouve, mas não pratica. Ele não é comparado ao ímpio, ele é comparado ao homem insensato. Então ele não era ímpio, ele era crente. Ele estava dentro da igreja, mas edificando a sua casa, a sua vida espiritual, sobre fundamentos que não eram sólidos, sobre fundamentos que não eram a rocha que era Jesus, sobre fundamentos com coisas superficiais. E nós percebemos que muitas vezes nós nos encontramos assim. Estamos dentro da casa do Pai, estamos ali nos cultos, estamos vivendo com o Pai, mas estamos edificando a nossa vida espiritual em coisas que não são Jesus. Estamos edificando em fundamentos que não são sólidos. E aí, quando você edifica em fundamentos que não é sólido, vai chegar coisas ruins lá no futuro para a sua vida. Então não basta só ouvirmos, devemos praticar. E também ele é comparado a um homem insensato, que ao contrário de prudente, não é cuidadoso, não é cauteloso, não possui disposição para as coisas espirituais. Então esse crente, ele está na igreja, mas ele sempre dá contra as coisas que levam para uma adoração verdadeira. Esse crente, ele sempre está empacado. Esse crente nunca quer adorar de verdade. Esse crente, ele é só um peso que a igreja tem, porque quando alguém vai querer fazer um projeto, ele diz, não vai dar certo. Quando alguém quer fazer um culto, não vamos fazer. Quando alguém quer fazer um evento, não vai dar certo. Por quê? Porque ele está frio. Por quê? Porque ele está morno. Porque ele não quer fazer mais a obra de Deus. Ele está na casa, mas edificado em algo que não é sólido. Então ele também não cava, não abre um buraco bem fundo. Ou seja, ele não teve esforço, não renunciou, não investiu em sua base. Nós percebemos que muitas vezes eu e você se encontramos assim. E eu me incluo nisso também. Muitas vezes, sem querer, nós olhamos para a nossa vida, refletimos e pensamos, em que eu estou alicerçado? Em que eu estou colocando a minha base? Do nada nós começamos a olhar para coisas que nós não devemos olhar. Nós olhamos, eu poderia ter o cargo que o irmão tem, eu podia ter as oportunidades que o irmão tem, eu podia cantar onde a irmã canta. Isso são coisas que não são sólidas. E nessa noite Deus está te dizendo, não coloque a sua base nisso, não coloque o seu firmamento em coisas que não são sólidas. Coloque em Jesus, porque Ele é a rocha eterna. Pode vir vento forte, pode vir tempestade, pode vir embaraço, pode vir inimigo, mas você vai estar de pé. Está de pé para sempre, até Jesus voltar. Nós vamos ver que, ou seja, não teve esforço, não renunciou, não investiu em sua base. Então, se ele não cavou, se ele não abriu o buraco fundo, ele não vai ver a rocha, ele não vai ver Jesus, ele não vai ter experiências com Cristo, ele não vai viver o que os outros estão vivendo, porque ele olha para o outro e diz, mas por que ele está vivendo isso? Mas por que ele está tendo essas experiências? Mas por que ele chegou até aí? Por quê? Porque ele cavou. Por quê? Porque ele abriu buraco fundo, mas você não viu quando ele abriu buraco fundo, mas você não viu quando ele cavou. Então você quer apontar o dedo porque você não fez, mas quer viver o que ele não viu. O que você está vendo nos seus olhos é só a casa que está em cima, mas tem uma base sólida por baixo da vida dele. Então entenda, você tem que investir tempo na sua base.
Senão você não vai ver Jesus na sua vida. Senão a rocha não vai se revelar para você. Senão você vai viver só por causa dos seres humanos, dependendo de homem para você adorar Jesus, dependendo de pastor, de líder para você vir à igreja. Não é assim. Você tem que vir por Jesus, para adorar a Jesus. E agora nós vamos ver que ele só deu importância para a parte de cima da casa, aquilo que é visível, perceptível aos olhos, ou seja, o ministério, o cargo, a fama, as coisas que os homens enxergam e dizem: olha lá, um homem de Deus, olha lá, um santo homem de Deus. Mas não é assim. É aquele que firma os seus pés sobre a rocha, que é um homem de Deus. E para encerrar, eu quero falar aqui os resultados das duas construções. Aquele que edificou a casa sobre a rocha, Mateus 7, versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por que ele não caiu? Porque estava edificado sobre a rocha. Aqui nós vamos ver que vem a chuva, rios, ventos contra a casa, mas ela não caiu. O que é chuva, rio, vento sobre essa casa? São as lutas, as provações que todo cristão passa. Mas nós vamos ver que aquele que edifica a sua casa sobre uma rocha, sobre um firmamento sólido, pode vir a luta que vier, pode vir a provação que vier, pode vir o momento que vier, mas ele vai permanecer para sempre ao lado de Jesus. Agora aquele que edificou a casa sobre a areia, Mateus 7, 27, nós vamos ver que desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Perceba que da mesma forma vem a chuva, rios, ventos contra a casa. Por quê? Porque as provações vêm para o crente que está fraco e também para o crente que está forte, depende do seu momento com Deus. Mas a casa caiu, pois não tinha uma base firme para resistir aos momentos. Aquele que edifica a casa sobre a areia, vem as provações e ele desiste, para no meio do caminho, volta atrás, talvez até sai da igreja entristecido. Por quê? Porque não tem uma base sólida. Se coloque de pé nessa noite. E para encerrar, enquanto o grupo se prepara para orar, para cantar, eu quero te perguntar mais uma vez aquilo que eu perguntei lá no começo: em que você está alicerçado? Em que você está alicerçado, jovem? Muitas vezes nós queremos viver de momentos com Deus. Vem culto, vai culto, vem congresso, faça congresso. Você vive querendo oportunidades, você vive querendo cargos, mas não é isso que Deus quer para você. Isso é algo pequeno, isso é algo que nem está ali diante de Deus. Não, você deve viver algo extraordinário de Deus. Você deve viver o melhor de Deus. E você acredita que Jesus ele tem o melhor para a sua vida. Não é algo pequeno, é algo grande que Deus tem para a sua vida. E se você está ouvindo essa palavra, você deve ouvir e praticar ela na tua vida. Em que você está alicerçado? Eu não sei você, mas eu quero estar alicerçado na rocha. Eu não sei você, mas eu quero estar firmado em Jesus. Eu não sei você, mas eu quero viver com Cristo. Não sei você, mas eu quero, quando Jesus vier do céu, eu subir com Ele. E só aquele que firma o seu firmamento na rocha é que vai subir com Jesus. Não é o que vem em todos os cultos, não é aquele que aparece para os líderes, não é aquele que canta em todos os eventos, não é aquele que prega para multidões, não. É o irmãozinho que ninguém enxerga, mas tem base sólida. É o porteiro lá que ninguém vê, mas tem firmamento sólido. É a irmã do círculo de oração que ninguém está vendo, mas tem uma base firme. Pode louvar. Enquanto o grupo louva, você que sentiu que essa palavra falou com você e quer sair aqui, não só ouvindo, mas praticando o que a palavra de Deus falou com a sua vida, passe aqui na frente que eu quero orar por você. Mas tem que ser rápido para mim orar. Te damos
liberdade, que caia o Mas vem com o coração aberto, querendo ser transformado nessa noite. Só tem um que quer edificar a casa sobre a rocha. Só tem um jovem que quer edificar a casa sobre a rocha. Você não veio nesse congresso só para fazer amizades, para comprar coisa na cantina, para adorar aqui, não. Você veio para sair transformado dessa casa de oração. Você veio para levar bênção para a sua cidade. Você veio para viver todo esse ano cheio do Espírito Santo de Deus. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Começa a buscar a sua presença, vai. O descrito em Joel, avivador. Você que não é batizado, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. Começa a cavar, começa a cavar, começa a cavar. Que a rocha começa a se revelar, vai. Você que quer sair transformado, começa a buscar. Você seja diferente do mundo. Sal da terra, luz do mundo. Sal da terra, luz do mundo. Queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje. Derrama do teu Espírito sobre nós, Deus. Renova aquele que há muito tempo não sente o teu Espírito Santo. Batiza aquele que não é batizado, Deus. Transforma aquele que quer ser transformado agora, Senhor. Pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há em ti, porque tu é a rocha da vida eterna. Senhor, não é eu, não é as pessoas que estão aqui. Aquele que era, que é e que há de vir está aqui. Então faça o teu querer, faça a tua vontade sobre nós. Que seja agora, vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem, derrama o teu Espírito. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, nos colocamos em tua presença, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu poder. Sabemos que somos falhos, somos fracos e necessitados da tua força sobre as nossas vidas. Sem ti nós não vamos conseguir edificar a nossa casa, a nossa vida espiritual sobre ti, sobre a rocha. Por quê? Porque o mundo sempre vai tentar nos afastar disso. Mas essa noite tem jovens aqui dispostos, da UMAD, da UMADESB, da UMADUR, de Itaqui, de São Borja, de Uruguaiana, jovens da região que vão realmente levar a tua presença para esse estado, jovens que vão espalhar o teu poder sobre este estado, sobre este país, sobre este mundo, jovens que vão fazer a diferença no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde eles chegarem, eles estarão edificados em ti, Pai.
que nós possamos permanecer até o fim, e quando o Senhor vier buscar a sua igreja, que nós possamos subir e eternamente adorarmos o teu nome. Senhor, sabemos que o Senhor está vindo, então que nós possamos estar preparados verdadeiramente para a sua vinda, Pai. Fica conosco ainda no próximo culto que vai ter, e ainda nos dá mais poder, mais unção, mais graça, mais palavras, Senhor, em nome de Jesus. Amém.